Lembra, irmãos, que a escola já se avança. Lucas, capítulo 18. Eu vou pedir aos irmãos que não conversem, não perca a atenção. Louvado seja Deus. Lucas 18, a partir do 18. Amém? Lucas 18, a partir do 18. Quem achou que também? Gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. Toda a igreja. Amém? Em referência à palavra. A Bíblia aberta é Deus falando, irmão. Abriu a Bíblia, palavra oficial de pregação, se coloca de pé para receber Deus. Então a gente senta e vamos receber, só mastigar e levar para casa o ensinamento. Amém, irmãos? 18 assim, Lucas. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Ô mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. São possíveis a Deus. Senta dando glória a Deus. Aleluia. Louvado a Deus. Meus irmãos, nós observamos nesta noite um texto onde segue-se uma promessa de salvação. Amém, igreja? Um texto onde, louvado seja Deus, tem uma promessa de salvação, uma promessa de vida eterna. Nós observamos nesse texto que um jovem chega até Jesus. Então, chegar até Jesus é uma coisa, e fazer o que Jesus quer que seja feito é outra coisa totalmente diferente. Então nós observamos, louvado seja Deus, que este jovem ele se aproxima de Jesus e chama Jesus de bom e chama Jesus de mestre. Bom mestre. Amém? Chama Jesus de bom e chama Jesus de mestre. Mas só que para eu chamar Jesus de mestre, eu tenho que aceitá-lo como meu mestre, como meu ensino, louvado seja Deus, professor, como meu exemplo e como aquele, louvado seja Deus, que eu devo toda a obediência. Então simplesmente ele disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então nós observamos, irmãos, que ele sabia que a vida eterna era uma herança. Por mais que você faça, por mais que você se esforce, por mais que se dê dinheiro, não se compra a vida eterna. Não se compra, louvado seja Deus, um terreno no céu.
se compra uma casa no céu, um apartamento no céu, porque uma herança é algo que Deus deixou para você, dependendo da sua confissão de fé e da sua obediência. Então ele sabia, porque ele disse: o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele sabia que era uma herança, mas tinha condições. Amém, irmãos? Exigia condições. Exigia renúncia. Exigia tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Tem evangelhos que as pessoas complicam com doutrinas de homens. E tem evangelho que as pessoas querem facilitar, dizendo que tudo é graça, não precisa fazer mais nada, não precisa orar de madrugada, não precisa jejuar, não precisa subir monte. Não, irmão. Jesus fez e deixou exemplo para ser seguido. Nós somos seguidores de Cristo. Somos discípulos, somos servos, somos filhos e devemos andar como Ele também andou. Louvado seja Deus. Aí diz a palavra que diz para o mestre: o que eu farei para herdar a vida eterna? Então ele entendia que tem coisas que ninguém pode fazer por mim. Eu que tenho que fazer a minha parte. Eu posso orar por você e você orar por mim. Agora a questão de se consertar não é, louvado seja Deus, com outra pessoa. É você que tem que colocar a vida no altar de Deus. Então simplesmente, glória a Deus, esse jovem, interessante, é que ele puxa um diálogo, uma conversação com Cristo extensa. Ele conseguiu falar com Jesus, ele conseguiu chegar até Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, mas não conseguiu se desprender para poder seguir a Jesus. Por isso muitas pessoas chegam na igreja, até gosta, acha bonito, mas na hora de negar a si mesmo, a pessoa não quer negar. Quem está entendendo? Amém? Amém. Então ele disse: Senhor, o que eu devo fazer? Aí Jesus disse: como é que você observa os mandamentos? Ou seja, irmãos, tirando as crianças que estão aqui, nenhum de nós somos inocentes. Como é que você obedece a Deus e não obedece à liderança? Como é que você, louvado seja Deus? Ontem eu estava ouvindo uma irmã falando, eu até comentei com o Diácono Carlito. Ela falava o seguinte: se o pastor me quiser na igreja dele, tem que ser do meu jeito, desse jeito aqui. Eu vou para onde eu quero, eu só vou na igreja quando eu posso. E eu escutando aquilo ali, irmãos, é aquilo como pastor se entristecendo, tomando para você mesmo. Então simplesmente esse jovem rico, ele queria seguir Jesus, mas levando a sua bagagem, levando a sua riqueza, levando a vida que ele já levava. E com Jesus não é desse jeito que funciona, meus irmãos. Tem que ter mudança de vida. Aí Jesus diz: como é que você observa o mandamento? Ele disse: eu sei que eu não devo adulterar, eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho, louvado seja Deus, que fazer as coisas certas. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, mas uma coisa te falta ainda. Quantas coisas? Quantas? Uma. Só as mulheres. Quantas coisas? Uma. Só os homens. Quantas coisas? Uma. Se você observar, irmão, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que precisavam de uma coisa para seguir a Jesus. O rei Ezequias precisava colocar a casa no. Será que nós estamos igual a Ezequias? Davi faltava reconhecer o seu pecado. Davi, a mulher do fluxo de sangue, precisava de um toque de Jesus. Pedro precisava fazer se converter. Nicodemos precisava nascer de novo.
precisava que Jesus chegasse na sua casa. Todos nós estamos aqui com falta alguma coisa. Talvez falte ter mais união um com o outro. Talvez falte a gente se colocar no lugar do nosso próximo. Talvez falte a gente viver o amor que a gente não prega. Talvez falte a fé que a gente passa para os outros e na hora de viver a fé, muitas vezes nós não temos essa fé. Oramos pelos doentes e não oramos por nós mesmos. Quem está entendendo também? Amém. Então simplesmente esse jovem rico, ele chegou perto da dessa mão. O jovem rico, ele chegou perto, mas não chegou lá. Quem está entendendo? Amém. Você vai chegar perto ou vai chegar lá? Desse jeito. Chega perto ou chega lá? Porque simplesmente a Bíblia conta a história de Mateus 25, uma parábola de 10 filhos. 5 chegaram perto e 5 chegaram lá. Porque simplesmente para 5 faltava uma coisa. A Bíblia vai estar chamando de exemplo de pessoas. Irmãos, são coisas pequenas que falta a gente deixar. Deixar a murmuração de lado, deixar a falta de compromisso de lado, deixar de se preocupar com o que as pessoas vão falar. Não, a gente tem que olhar para Cristo. O jovem rico disse: como é que eu vou seguir esse homem? Esse homem está me prometendo um tesouro, mas Jesus não chegou com roupa de ouro, não. Jesus não chegou, não foi com coroa de ouro na cabeça, não. Simplesmente ele viu um rei, aleluia, que não demonstrava ser rei. Ele viu, louvado seja Deus, o Senhor dos senhores, que não mandava e obrigava, mas vivia, louvado a Deus, com humildade. E muitas vezes, meus irmãos, falamos línguas estranhas, marchamos, pulamos, até voamos, mas não perdoamos, não ajudamos, não nos colocamos no lugar do nosso próximo. Muitas vezes eu sou crente, mas está faltando paciência. Paciência é fruto do Espírito. Eu sou crente, mas está faltando, louvado seja Deus, amor. O amor também é fruto do Espírito. Eu sou crente, mas eu não tenho paz, está faltando paz. A paz também é fruto do. Muitas coisas nos faltam ainda. Quem dera ou quem nos dera que fosse uma coisa só. Falta a gente acreditar, falta a gente confiar, viver a palavra como ela é. Falta a gente olhar para Cristo, acreditando, porque aqui ele mesmo falou que as coisas impossíveis para os homens é possível para Deus. O que eu não posso fazer, Deus faz. O que eu não posso mudar, Deus muda. O que eu não posso ter, Deus tem para me dar. Onde eu não posso chegar, Deus me leva. Louvado seja Deus. Mas eu tenho que me curvar diante de Deus. O jovem era rico, ele se curvou diante da riqueza. Ele se curvou diante daquilo que ele possuía. Enquanto Jesus conversava com ele em Lucas 18, em Lucas 19, no capítulo, estava lá Zaqueu, que era rico também, doido para encontrar Jesus. Então quer dizer o seguinte: se eu não quero obedecer, Deus escolhe um para obedecer. Se eu não convidar Jesus para minha casa, outro vai, convida e leva. Se eu não quiser mudar, outro vem e muda. Se eu não quiser fazer, outro vem e faz. Se eu não quiser ir, vem, vai outro e vai no meu lugar. Então o que me chama a atenção é que o jovem rico, mas eu tenho observado, desde a minha mocidade, desde jovem, irmãos, ninguém vai ser salvo. Não é por tempo de igreja, não é por tempo de casa, não é por causa de consagração de pastor, de bispo, de apóstolo, de presbítero, de evangelista, de obreiro, não. Você vai ser salvo pela obediência a esta palavra. Aleluia. Você vai ser salvo quando
Jesus te chamar, interessante, é que Jesus olha para ele e diz a palavra que Jesus amou ele. Jesus o amou, mas ele não amou Jesus. E não tem história assim, você ama uma pessoa, cuida da pessoa, zela da pessoa, e a pessoa está nem aí para você. Então simplesmente diz a palavra que Jesus olha para aquele homem e diz: agora vem o que tu tem. Jesus não mandou nada, não mandou o quê? Vem. Vem do que tu tem e dá aos pobres. E me segue. E terás um tesouro aonde? Um tesouro aonde? Aonde estiver o teu tesouro, vai dar o quê? O coração. Ou o contrário, vai dar o teu coração, vai dar o teu tesouro também. Então, irmãos, como é, louvado seja Deus, que uma pessoa diz: eu não sou apegado a nada. E muitas vezes Deus dá alguma coisa e não serve para Deus, não serve para a obra. Então está apegado sim. Está apegado sim. Então, irmãos, primeiro, Jesus manda ele vender. Segundo, manda distribuir para os pobres. E depois chama ele para seguir. Com uma promessa de ter um tesouro aonde? Quer saber o meu tesouro é aqui na terra? Não. Aqui, tudo que eu tiver aqui na terra faz parte das demais coisas. Um carro, uma moto, uma casa, tudo é demais coisas. Mas o tesouro no céu, irmãos, diz a palavra que o ladrão chega lá no rouba, o ladrão chega lá na roubada. Diz que o ferrugem não corrói, nem a traça destrói. Então o que Deus tem preparado para você, igreja do Senhor, é bem maior do que o que você imagina, bem maior do que o que você pode pensar, bem maior do que você pode comprar ou pode juntar. Aí diz a palavra que quando ele escuta isso, ele fica o quê? Triste. E não tem pessoas que quando Deus fala algo que é para o bem da pessoa, a pessoa não quer deixar nada. Por favor. Aquele pastor só prega isso? Aquele irmão. Quer dizer, irmãos, se é para o nosso bem, vale a pena deixar. Ou não vale? Aleluia, Jesus. Muitas pessoas na Bíblia faltava só uma coisa. Eu não sei quantas está faltando para nós. Terça-feira é passagem de ano. Eu digo que eu perdoe, porque é um dos cultos das falsidades. Até com Deus, a gente promete tanta coisa a Deus. Esse ano eu não vou pedir culto, esse ano eu vou servir culto, esse ano eu vou evangelizar, esse ano a minha família, eu vou pagar para Jesus. Quando passa no segundo, a gente já esquece. A gente já esquece. Só que Deus não esquece. Deus não esquece. O jovem rico, no meio da turma, era o mais pobre que tinha. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que aquele que não conhece o nome de Jesus é pobre, miserável, cego e o quê? Ou seja, não tem nada. Então, para as pessoas, você aparentemente é pobre. Aí você serve a Deus, você serve. E para as pessoas que têm as coisas aqui na terra, para mudar, fulano tem as coisas. Mas para Deus não tem. Para Deus não tem nada. Então, meus irmãos, antes da gente entrar no ato da Santa Ceia, eu abro espaço para a gente refletir o que está faltando em nossas vidas.